Abra a palavra de Deus, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, um versículo muito conhecido, e que o Senhor, através do apóstolo Paulo, fala muito aos nossos corações, nos dando convicção, certeza, identidade de quem nós somos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Quem achou, diga amém? Isso. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim. Está ali, né? Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem gosta de coisa nova aí? E você ora comigo por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo, nessa noite de ceia, em tua memória, Jesus. E queremos te pedir que o Senhor venha mais uma vez nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que necessitamos ouvir, trazendo entendimento pelo teu Espírito Santo, porque se o Senhor não falar, verdadeiramente não poderemos aprender e seguir os teus mandamentos. Por isso, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, dali, o apóstolo Paulo, ele coloca que quem está em Cristo é o quê? Uma nova criatura, e que tudo se fez, e as coisas velhas já passaram. Quem é que gosta de coisa nova aqui boa? Então, o Evangelho, ele é chamado de boas novas, não é? Boas novas, coisa boa. Quem gosta de ouvir boa notícia aqui? A gente gosta de ouvir boa notícia, principalmente para a nossa vida. Fulano, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Todo mundo gosta, isso é gostoso, não é? Quando você compra uma roupa nova, gosta? As mulheres gostam, a pastora fala que gosta muito. A mulher, então, gosta mais, né? É ou não é? É um carro novo. Então, todo mundo gosta de coisa nova. É ou não é verdade? Então, o Evangelho é chamado de boas novas. Não são só boas, são boas novas. E fala que, na realidade, as coisas velhas, já passaram e tudo se fez novo. Isso é muito importante para a nossa vida, a gente precisa entender, na realidade, isso. Mas ali o apóstolo Paulo coloca uma condição. Essa partícula passivadora, é isso mesmo, né? Ser, não é isso? Quem é professor de português aí pode me ajudar, né? Essa partícula ser não é uma condição? É ou não é? Se alguém estiver em Cristo. Não é isso aí, gente? Se alguém estiver, e se não estiver? Então é importante que essa mensagem é para quem está em Cristo. Quem não está em Cristo, continua as coisas velhas. Não vai dar para tudo se fazer novo. Ele fala, se você tiver. É ou não é verdade? Se comprar, vai ter. Se trabalhar, vai receber. É ou não é verdade? Não é? Se fizer isso, vai ter aquilo. Tudo na vida tem uma contrapartida. Tudo tem um preço. Estou sendo claro aqui, gente? Tudo tem o quê? Um preço. Né? Vamos colocar assim, para você tirar uma boa nota, qual o preço? Para quem é jovem, hein? Estudar, é isso aí. E para você conseguir emprego, tem que fazer o quê? Trabalhar, agora tem que trabalhar. Se não só estudar, de repente uma mesada, né? É isso aí. Mas a gente precisa trabalhar. E se quiser um emprego melhor, tem que fazer o quê? Se empenhar mais ainda, trabalhar mais, né? Se especializar e assim por diante. Então, tudo tem um preço. Então, você consegue qualquer coisa em qualquer lugar. Mas coisas boas, você vai encontrar em qualquer lugar? Não. Por exemplo, você quer algo de valor, vai encontrar na esquina? Na esquina encontra o quê? Garrafinha PET jogada, quem não tem educação, é na verdade, casca de bala, né? Por aí, né? Não é aquele, tem uma musiquinha que fala, né? Eu, casca de bala, não tem um negócio desse? Tem, mas né? São cavalinhos de cara. Mas, né? Nem cavalinho tem conta de bobeira por aí, né? Pode encontrar um cachorrinho, né? Aqueles caramelos por aí rodando para lá e para cá, só. Mas se quiser algo de valor, tem um preço. Então, as boas novas, as coisas novas que o Senhor Jesus fala, é para aqueles que estão em
em Cristo Jesus. Então, ele traz para a gente uma nova mentalidade em Cristo. Traz para a nossa vida, né, novos sentimentos, memórias boas, porque tem gente que faz questão de continuar com coisa velha. Tá, aí você vai lá para trás e fica com aqueles pensamentos que foram lá atrás, mas foi ruim, minha infância foi ruim, não sei o que, foi ruim, foi... Gente, aquele troço, joga isso fora, vai ficar igual ferro velho, amontoando coisa na cabeça. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Com Cristo é daqui, olha só, olha, boas novas, nova vida, nova criatura, novos céus e nova terra. Olha só, gente. É tudo o quê? Fala com o meu tosado. É tudo novo com Cristo. Nova mentalidade, nova cabeça, né? Vai ter alegria, né? Vai ficar tendo coisa. Né? Então é importante a gente entender que o Senhor Jesus deseja que você tenha uma novidade de vida, mas para ter uma novidade de vida é necessário ter vida nova. Até o Senhor, quando falava ao povo de Israel, ele falava, o pessoal não endurecia o coração. Ele falou o seguinte: olha, eu vou dar para vocês um coração novo. Eu vou tirar esse coração de pedra e agora dão de carne. O pessoal não ouvia. Até para ouvir a palavra de Deus tem que ter o quê? Um coração novo. Olha o que Davi fala: renova em mim o quê? O Espírito. A gente tem que pedir tudo novo para o Senhor. Então, para que a vida realmente venha a ter sabor, a gente precisa ter coisa nova. Mas para ter coisa nova, para ser uma nova pessoa, tem que estar em Cristo Jesus. Então, sem Cristo, nada feito. Ele mesmo fala para o discípulo: olha, sem mim, nada podeis fazer. Não adianta contar a história. Você vai viver uma vida como qualquer pessoa. Sabe, tocando o teu barquinho, para onde o vento levar, mas como qualquer pessoa vai passar despercebido e a vida não vai ter nem muito sabor. Quando você olhar para trás, vai dizer: só teve enfado e cansaço. Que vida desgraçada é essa? Não, a tua vida tem que ser o quê? Boa. Eu vou ter, depois eu falo com as pessoas: pastor, onde se encontra o senhor? Você está sorridente? Graças a Deus. A gente às vezes sai, eu e a Marícia, tendo uma condição legal, não tendo, a gente está sempre sorrindo e com bom humor. Por quê? Porque a alegria do Espírito Santo está na nossa vida. Amém? Amém? Aí, às vezes, a gente passa, a gente gosta de observar muitas as pessoas, aí o pessoal passa, né, uns passam com a cabeça voada. Quem já viu na rua, né? Aí já tem outro que passa com carrancudo. Tem gente que passa até falando sozinho, né? Meu Deus, já está num nível de estresse, não é verdade? Essa pessoa está com alegria, gente? Está vivendo bem? Está ou não? Não, gente. Então, nova criatura. Tudo se fez novo. O quê? Novos sentimentos, novas emoções. Tudo em Cristo Jesus. Pastor, então vou ter que jogar tudo que é velho fora? Não, se a Marília vai me jogar, eu vou jogar ela. Não, claro que não, né, gente? Na realidade, você pode ter um carro antigo e o teu carro está novinho. Pode ou não pode? Se você cuidar bem, ou não é? Estruturar ele bem. Tem gente que tem telefone há 4, 5 anos, o telefone parece novo. Porque cuida bem. Ou não é verdade? A Marília estava com um computador lá em casa, o computador parecia um dinossauro, né? Aí você... Se lembra aquelas internet de escada? Parecia que só faltava fazer aquele barulhinho para poder pegar. Aí a gente, poxa, não tem jeito, vamos ter que comprar outro. Aí alguém falou assim: não, é só comprar um negócio aí que coloca aí, vai ficar zerado. Eu falei: então, aqui está novinho. Comprei o áudio, foi lá, comprou uma memória, não sei de quê, botou lá. Parece até um MacBook, um iPad, tu toca, já acende, troço logo. Está novo. Fala que a pessoa está sendo, não precisa jogar fora para ter novidade de vida. Amém? Basta cuidar bem daquilo que Deus te deu. Casamento se renova. O amor se renova. É ou não é? Deu para entender bem? Estava olhando ali e tal, poxa, um tempão passou, já está meio desanimado. É ou não é? Mas dá uma renovada, dá para dar renovada ou não dá, gente? Quem que está comigo aqui? Então, glória a Deus. Gente, não é? Então, é renovado. Agora, é preciso, né, ter uma novidade de mente, de sentimentos, de desejo, de querer. Aí Deus vai e te ajuda naquilo que você precisa. Até roupa, gente.
Não está com condição de comprar carro novo, está com condição de comprar casa nova, compra, glória a Deus. Não está, ajeita e trata bem daquilo que você já tem. Tinha uma frase que muitos anos atrás que eu vi, achei muito legal. E aí, assim, eu posso não ter tudo que eu quero, mas eu amo tudo que eu tenho. Quem entendeu bem o que é? Isso é que é importante. Aí Deus vai te abençoar com aquilo que você já tem. A gente foi criado, né, um lugar muito pobre, e aí, lá em casa, o quintal era um quintal, minha avó criava galinha, essas coisas, fazia plantação, e era um quintal de chão, sabe? Não tinha, né, quintal de chão. Mas as folhas caíam, tinha um pé de engala em casa, todo dia ela varria, quando chegava no quintal, estava tudo o quê? Limpinho, como se estivesse novinho, sabe, passado um vento ali. Tava... E em casa, o chão também era aquele vermelhão. Quem se lembra do chão de vermelhão aí? Cimento queimado, né? Hoje é moda, né? Mas antigamente era pobreza mesmo, né? Entendeu? Porque não tinha dinheiro para colocar um porcelanato, nem sei se tinha na época, né? Hein? Não tinha dinheiro para colocar taco, a moda era taco, né? Taco só se for tacar na cabeça dos outros, né? Mas, na realidade, não tinha. Mas você chegava toda sexta-feira, ela encerava a casa. E ai de eu chegar em casa com o pé sujo para poder entrar. Quem entendeu bem aqui? Né? Senão, o lombo já queimava, não podia chegar. Tinha que andar com um paninho assim, para poder passar na sala. Não é isso? Quem se pegou essa época? Então, é isso aí. E aí, chegava final do ano, o que a gente ia fazer? Ela comprava cal. E a gente fazia o quê? Pintava por dentro e por fora. Aquelas casas coloridas, cafona, quem já viu? É ou não é? Botava corante, xadrez, não era xadrez, isso ainda era? E aí pintava, a gente ficava todo sujo, véspera de Natal, aí passava Natal e Ano Novo com casa nova, olha só. Chão enceradinho. Eu quero dizer para vocês que as coisas, né, velhas já passaram, é justamente isso. Sentimentos ruins. Sentimentos que trazem, sabe, nostalgia, sentimentos que trazem para você tristeza, frustrações. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Né? Quando eu me lembro dos carrinhos que eu andava aqui, às vezes, rebentava toda hora o cabo de embreagem, meu Deus, eu tinha que ir lá emendar, né? Bateria acabava, tinha que empurrar. Quem entendeu bem o que é? Aí você tinha a Fusca, era interessante que a pessoa, não, é bom ter Fusca porque não quebra, não é bom ter Fusca porque não tinha dinheiro para comprar outro. Porque não ia ter Fusca, meu Deus, um troço apertado, eu grandão ali dentro, né? E aquilo era danado para quebrar o limpador de para-brisa, é ou não é? Oh, meu Deus, é uma desgraça. E aí, toda hora dava um problema, saía do ponto, é ou não é? Mas eu cuidava muito bem daquilo que eu tinha. Quem está entendendo bem aqui? Né? Para poder, era o que me servia. Então, quem está em Cristo Jesus é nova criatura. Então, tudo que está na tua mão passa a ser novidade para a tua vida. Estou sendo claro aqui? Aquilo que te dava trabalho te dá até alegria e sorriso. Amém? Estou sendo claro aqui, gente? Às vezes a pessoa pode não entender, mas na realidade, você já ouviu falar muitas vezes, a vida às vezes te dá o quê? Um limão. Mas e o limão é azedo, o que tu vai fazer com o limão? É isso. Aquilo que você tem é suficiente para Deus trazer novidade de vida para você. Fala comigo assim, a minha família é novidade do Senhor para a minha vida. A minha casa é novidade de Deus. O meu trabalho é novidade de Deus. A minha vida é novidade de vida. Isso vai trazer para a sua vida uma outra perspectiva. E aí Deus vai abençoar você. E aí tudo aquilo que te arranhava, que trazia, né, agonia para a tua vida, vai parar de trazer, porque você vai olhar com outros olhos. É por isso que a Bíblia diz, né, se alguém está em Cristo, nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram. E aí aquilo que você começa a pensar, se eu sou nova criatura, tenho a mente de Cristo, tenho um novo coração, tenho um novo futuro com Cristo glorioso. Amém? Fala comigo assim, a minha vida hoje já está boa, mas amanhã, em Cristo Jesus, vai estar muito melhor. Quem crê nisso aí em nome de Deus, amém?
Tem que ter sentimento, e aí começa a acontecer coisa boa mesmo. Uma pessoa agoniada, gente. Quando Jesus fala assim, não andeis ansiosos, o que a ansiedade é na realidade? Ela, vamos colocar assim, ela traz para a tua vida, ela antecipa um mal para a tua vida que ele nem existe. A conta vai vencer dia 10, aí hoje você não tem um dinheiro, já está sofrendo 5 dias. Não é daqui a 5 dias, meu filho, esquece. Quem está entendendo, diga amém. Isso é agonia. Vai fazer um exame, está com a dor não sei aonde, aí, não, o exame sai daqui a 15 dias sem dormir. Fala com a pessoa, em nome de Jesus, a nova criatura em Cristo, confia em Cristo, é ou não é? Amém? E até no versículo 10, se eu não me engano, acho que é no versículo 10, deixa eu ver o que diz aqui, né? Diz assim, ó. Não, eu acho que é, não, versículo 7, capítulo 5, versículo 1, porque andamos por fé e não por vista. Como nós sabemos, a fé é o firme fundamento das coisas que não existem e a prova das que não se veem. Ou seja, você está lá na frente o problema, você confia em Deus, você sabe que Deus vai estar junto contigo para resolver aquele problema lá na frente. Você não precisa antecipar, porque senão você vai perder o gosto da vida hoje. Estou sendo claro aqui, gente? Uma pessoa angustiada, ansiosa, ela perde o sabor até da comida que ela come naquele dia. Ela vai ficar irritada com quem está perto. É ou não é verdade? Ela vai deixar de usufruir de tudo aquilo que Deus trouxe para a vida dela, pensando no mal de amanhã. E o que Jesus fala? Deixe cada dia com o seu próprio mal. Fala com a pessoa que está hoje. Não basta o problema de hoje, não. Tem que arrumar o de amanhã, trazer para hoje também. Amém? Então, é uma questão de inteligência, meu Deus. Jesus fala, o que vai acrescentar na sua vida a ansiedade? Jesus fala, você vai poder acrescentar alguma coisa? Não, só vai atrapalhar, que você para de raciocinar, não vai desfrutar daquilo que tem hoje. É ou não é verdade? E ainda vai apurrinhar quem está perto de você. Não dá certo. E aí vai ficar reclamando. Quem gosta de ficar com pessoa que reclama aí, gente? O reclamão sempre é o outro, já reparou isso? A gente nunca é o que reclama, sempre é o outro que reclama. Já reparou isso? A gente não consegue ver isso. Mas Deus, Ele deseja que você, ao invés de ficar reclamando, você clame e coloca na mão dEle, que Ele vai te abençoar em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo, vamos colocar assim, ele tem algumas fases que é importante a gente entender e dá para falar aqui em 5 minutinhos. Queria que você prestasse bem atenção nisso. Quem entendeu até agora? Não importa se o som é o quintal de terra, né, a casinha de vermelhão, o que importa é Cristo no teu coração. Amém? Se te der a condição, compra um foguete da SpaceX, se não, anda de fusquinha. Quem entendeu bem aqui? Mas feliz do mesmo jeito. Glória a Deus. São algumas etapas que a gente vai falar aqui rapidinho, que você conhece, mas é importante para que nós possamos participar da ceia. Primeira coisa do Evangelho é a salvação da nossa alma. Fala assim comigo assim, a salvação é pela graça, é de graça. Ou seja, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, quando eu entrego para Ele a minha vida, quando eu entendo que Ele morreu na cruz para pagar os meus pecados, e que todos são o quê? Pecadores. Quem está entendendo bem aqui? Todos são o quê? Pecadores. Quem entende que ou é pecador, já foi pecador. Eu fui e ainda sou. Mas eu procuro me acertar todo dia. Quem entendeu bem aqui? Quem não peca só com atitude, não. Pensamento. A Bíblia diz que pensou, já está pecando. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então, a gente tem que estar todo dia se corrigindo. Então, eu entendo que eu sou pecador e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, significa o quê? Eu preciso ir até a cruz, eu preciso aceitar o sacrifício que Ele fez na cruz por mim, para que o Pai, pela sua infinita misericórdia, graça e amor, me possa alcançar, pagar pelos meus pecados e salvar minha alma. Amém? Glória a Deus, até aqui tudo bem? Segundo ponto vem a conversão.
Porque você pode ser salvo porque não depende de você. Ou seja, Cristo fez tudo na cruz. Glória a Deus. E aí, já que ele fez tudo na cruz, você agora aceitou Jesus, você, oh, que belo, que bênção, que legal, eu agora já sou nova criatura. Não, não é não. Se fosse, o próprio Senhor falava com Pedro, né, que ele ainda precisaria de conversão. Aí o próximo passo, você precisa de uma conversão. O que é a conversão, gente? É quando você entendia uma coisa e agora passa a entender o quê? De outra forma. Por exemplo, né? Uma vez eu estava olhando outro dia, alguém me mostrou um estudo, umas pessoas que fizeram óculos para quem é daltônico. Quem sabe, né? Quem já conhecia um daltônico aqui? O meu pai era daltônico, né? E aí ele realmente trocava, ele olhava lá o sinal, ele não sabia se era verde ou se era vermelho. Ele sabia o seguinte, que em cima estava aberto e embaixo estava fechado. Entendeu bem? Ele olhava o vermelho, você perguntava, ele não sabia que era vermelho assim mesmo. Parece, né, incrível, mas é verdade. Então a pessoa botava um óculos e ela começava a ver com cores. Um óculos que eles fizeram aí, legal, um estudo. A pessoa chorava e tudo. Então presta bem atenção, quando nós ainda não somos convertidos, nós enxergamos a vida de uma forma. A conversão faz você enxergar de outra forma. Amém? Você vai enxergar cores aonde não tinha. E você também vai enxergar, inclusive, mais os seus pecados. E você vai enxergar mais Jesus Cristo. E você vai conseguir fazer uma comparação da sua vida com a vida de Jesus. E aí você vai entender que o caminho que você estava seguindo estava errado. Aí o que você vai fazer? Eu estava seguindo o curso do mundo, as ideias do mundo, ideologia do mundo, sei lá, do mundo. Aí o que você vai fazer? Mas Cristo está para lá. Aí, ó, eu estou indo para lá, eu vou converter o meu caminho. Agora eu vou para lá. Deu para entender bem? Agora eu passo aí para onde? Na direção de Cristo. Eu já cheguei lá? Não. Mas só o fato de eu entender que eu estava errado e agora eu tenho que ir aonde Cristo está, ou seja, buscar Cristo, isso chama-se conversão. O verdadeiro convertido, ele não é perfeito, mas ele não muda de direção em hipótese alguma. Foi claro aqui, gente? Ele não é perfeito, ele comete erros, ele tropeça, ele se arranha, se rala, sem problema. Tanto que a Bíblia diz assim, se o justo cair 7 vezes, não ficará nenhuma delas caído, porque o Senhor levanta. Quem é justo, senão aquele que aceita Jesus como seu Salvador? Deu para entender bem? Não é porque a pessoa é perfeita, é porque ela virou, agora eu não estou mais indo no curso do mundo. Porque olha só o que Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí está lá em João 3,16. Em João 3,19, Jesus fala assim, mas a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus Cristo, ele está lá. Mas os homens amaram mais do que? As trevas do que a luz. Se eu sei que a luz é Cristo, por que eu ainda estou indo para as trevas? O que é a minha ideia, meu sentimento, minhas emoções ainda estão indo para outra direção? Não. Eu tenho que, de maneira consciente, inteligente, humilde, entender o seguinte, eu não posso continuar indo para o erro. Eu tenho que me voltar para Cristo e agora vou na direção dele. Amém? Isso chama-se conversão. Você não é perfeito, mas você não vai estar mais indo na direção das trevas, vai estar na direção de quem? Por isso que Paulo fala assim, não que eu haja alcançado a perfeição, mas deixando para trás de mim as coisas que ficam, as coisas velhas, prossigo para o alvo da minha soberana vocação. Qual é a vocação de Paulo? Ser perfeito igual a Jesus Cristo. Foi claro aqui, gente, que a conversão é uma mudança de mente. Você tem consciência plena de que o mundo está indo para lá e você agora não quer mais as trevas, você quer Jesus. Isso não quer dizer que você é perfeito, mas agora quer dizer que eu sou convertido. E o convertido, qualquer um pode falar, o mundo pode cair e ele não vai mudar a direção dele. Quem não é convertido, você tem que estar puxando toda hora. Tem que estar puxando, empurrando. Quem entendeu meu aqui? Tem que estar tentando convencer o tempo todo. Quem é convertido não precisa disso. A pessoa, quando tropeça, ela tropecei. Eu errei, eu vacilei, mas estou aqui de pé. Quem entendeu bem aqui? A diferença é essa. Fala comigo assim, o convertido não é perfeito, mas já mudou de direção. Quer ver uma coisa aqui? Jesus fala para Pedro, todo mundo sabe aqui, eu já conversei sobre isso aqui. Jesus
perto já de ser preso, na noite que foi preso, ele virou para Pedro e falou assim: Pedro, olha só, Satanás pediu para se andar com você, para te arrebentar, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Porém, quando tu te converteres, fortalece o quê? Teus irmãos. Pedro ficou muito chateado, muito irritado, e falou o seguinte: Senhor, não sou convertido? Eu não estou pronto só para sofrer, não, até para morrer contigo. Aí Jesus falou: morrer? Hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Por que Pedro não era convertido? Não é só porque pelo fato dele ter negado Jesus. É pelo fato dele ter medo e não ter confiado que Jesus era o mesmo. Deu para entender aqui a diferença aqui, gente? E aí, quando Jesus morre, que olha só, Jesus morreu, o que Pedro foi fazer? Quando Jesus encontrou Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Jesus morre, quando Jesus ressuscitou, encontrou Pedro fazendo o quê de novo? Pescando. Quem não é convertido, qualquer coisa leva ele para a velha vida de novo. Estou sendo claro aqui? Mas foi porque o pastor não me tratou bem. Eu não gostei daquela palavra. Fulano tocou mal. A irmã desafinou. Eu passei, ninguém apertou minha mão. Para de mimimi. Quem entendeu aqui? Arrego, meu irmão. Você deixa de trabalhar por causa disso? Que alguém te tratou mal? O que você vai fazer? Eu vou porque eu preciso pagar a conta. Não é verdade? Então para de contar. Fala comigo. Não conta história para Deus, não. Tá? Não é convertido e ponto. É ou não é? Amém? Mas, se eu sei que eu não sou convertido, e eu estou meio lá, meio cá, o que eu tenho que fazer? Eu peço ajuda ao Pai, porque agora eu já aceitei Jesus, já tenho uma salvação, mas eu preciso o quê? De uma conversão. Aí, na caminhada, eu tenho uma terceira etapa, a santificação, porque eu já recebi a salvação, eu já sou convertido, já estou indo no lugar certo, mas ainda não sou perfeito, e aí a Bíblia diz o quê? Buscai a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Mas, pastor, é tão difícil assim, falar com a pessoa, coisa boa custa caro, meu filho. Ir para o inferno, tu não precisa fazer nada. Deu para entender bem? Para ser derrotado, é só ficar quieto dentro de casa vendo televisão, até cortarem a luz. Quem entendeu? A não ser que tu bote um gato. É ou não é? Amém? Não precisa estudar, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. É ou não é verdade? E aí, não precisa nem fazer regime, que não vai comer. É ou não é? É ou não é, gente? Amém? Glória a Deus. Então, não é se você está fazendo regime, dá um glória a Deus, tá? Porque significa que está com comida para comer. Então, a santificação é, no processo da caminhada na direção a Cristo, você tem que ir largando os carrapichos. Eu sou muito irado, agora começa a buscar mansidão. Eu não tenho paciência, agora vai ter que ter paciência com a esposa, com o esposo. Quem entendeu como é que é? Eu vou aguardar um pouquinho. É ou não é? É ou não é? Não vai ficar falando que está chegando aquela peste, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, não é assim que funciona. Quem entendeu como é que é? Amém? Né? Ou então o outro, pô, não vou nem chegar em casa, porque se eu chegar em casa, meu Deus do céu, já vai começar a falar no meu ouvido. Não, gente. Aí a nova criatura começa a fazer o quê? Um está com o outro. Amém? Então, a santificação, aí você não consegue perdoar. No mundo é o seguinte, me fez raiva, eu vou me vingar. É assim ou não é? Vai ver só, vai pagar com a mesma moeda. É ou não é? É isso que Jesus fala? Olho por olho, dente por dente? O que ele diz? Perdoai os pecados do seu próximo, para que o Pai perdoe os seus. Amai os vossos inimigos. Olha só, até o inimigo eu tenho que amar. Então, eu não conseguia amar, eu era irado, não conseguia perdoar. O que é a santificação? Agora eu vou. Sabe aquela mentirinha que conta para se safar toda hora? Aquela mentira que não tem nada a ver? Aí o Espírito Santo começa a falar contigo assim, ó, eu sou o Espírito Santo. Para permanecer com você, eu preciso te santificar a sua boquinha. É ou não é verdade? Parar de falar alguma besteira, parar de fofocar, parar de reclamar, parar de murmurar. Amém? Parar de mentir. Estão entendendo o que é a santificação aqui, gente? Amém? Na caminhada para Cristo, eu vou me santificando. É de uma hora para outra, aceitei Jesus, pum, aparece com a auréola aqui, a roupinha branca, já com a asinha, pronto para morrer para o céu. É assim? Não, porque todo mundo que morre vira gente boa. É ou não é verdade? É ou não é?
Você não vai chegar para a pessoa, vai fazer uma cerimônia de funeral, e vai falar, não, agora não adianta não, era uma peste, agora vai... Não, pelo amor de Deus, né? E ver as coisas boas, porque não é pelo morto que tu está falando para a família que está aqui. Amém? Não vai pagar esse mico lá. Amém? Então, na realidade, a santificação é justamente isso, vai separando as coisas ruins. E santificação significa separação. Por isso que Deus fala, sede santos, porque eu sou santo. Ele é separado de todo pecado, toda maldade. E nós temos que todo dia buscar isso. Glória a Deus. Quarto item, eu tenho que buscar o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus Cristo. Meu Deus, eu me livrei da ira, do ódio, do rancor, né, da promiscuidade, da mentira, da desonestidade, estou, né, na luta aí. E aí agora eu tenho que buscar o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. Daí, o que diz a palavra? Qual é o fruto do Espírito? Amor, paz. Tem gente que é a senhora e o senhor confusão. Quem já viu isso aí? Aonde chega arruma problema. Né? Na família não tem sempre um encrenqueiro? Tem ou não tem? Um que cria problema com tudo? Todo mundo sabe que tem, né? Fala, irmão, que não seja você. É ou não é? Que às vezes a gente acha que é o outro e a gente. É ou não é? E aí, né, o cara, então, o amor, que é o primeiro, né, que não busca os próprios interesses, a paz, a alegria no Espírito Santo. Como eu falei aqui, toda e qualquer circunstância, você sempre busca algo bom, isso vai alegrar o teu coração. Longanimidade também faz parte do caráter de Cristo, ou seja, suportar os defeitos do seu próximo, porque a gente sempre quer que o outro suporte os nossos defeitos. Fulano nem me compreende, ele não entende a minha dificuldade. É ou não é assim? Mas você entende a do outro? Deu para entender bem aqui? Eu estou falando isso para a gente. Isso é para mim, isso não é para quem está do teu lado, não. Isso é para você, essa palavra. Fala assim, essa palavra é para mim. Não é para quem está ao meu lado, ou para quem ficou em casa. Esquece isso, a palavra é para você. Então, a longanimidade é a capacidade de suportar os defeitos do outro. Né? Aí depois vem a mansidão. Meu Deus, a mansidão é maravilhosa. É ou não é verdade? Hoje a gente vê aí, no trânsito, ninguém dá passagem para ninguém, né? E aí mas realmente, o pessoal de moto tira a paz da gente, tira ou não tira, gente? Quem dirige aí? Você está de carro, vem aqui, parece enxame de abelha, vum, 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 vum. É ou não é? Passa pela direita, quebra o teu retrovisor, é assim ou não é? Aí você, Deus abençoe. Não é? No início você pode até falar, mas depois fala, meu Deus, eu sou crente, eu tenho que buscar o caráter de Cristo. Abençoe esse infeliz, não é? Que ele não caia e não se arrebente, não é? Tem que estar ali treinando, amém? Mas eu tenho que buscar o caráter de Cristo, eu não posso, né, mudar isso, amém? A mansidão, aí você vai, respira fundo, né? Jesus morreu pelos meus pecados, né? Eu tenho que perdoar o pecado desse indivíduo. Então, a mansidão, a longanimidade, aí você vai, a benignidade e a bondade. O que é benignidade? É você olhar tudo com bons olhos, não suspeitar mal das coisas. Isso é importante, Jesus falou assim, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, ter essa concepção, falou para mim, eu vou acreditar. Mesmo que a gente sabe que é mentira. Que tem, né, Ariano Suassuna, ele fala o seguinte, tem a mentira comum, né? A mentira que a pessoa fala para se safar, e a mentira deslavada, não tem? Então, tem gente que tem a mentira deslavada. Ele está falando para você, e tu está olhando, tudo bem. Mas olha com benignidade, que um dia ele vai ser honesto, amém? E vai falar a verdade, vai tentar ajudar um indivíduo. Então, benignidade é sempre entender que alguém pode ser melhor amanhã. Glória a Deus. Procurar sempre o melhor nas pessoas, não o pior, não só nas pessoas, mas também nas situações, nas circunstâncias. Isso faz parte do ser humano e do ser humano com caráter de Cristo. E a bondade é o que vocês viram aqui hoje. É os irmãos trazendo 1 quilo para poder ajudar quem não tem. A bondade é a prática da benignidade. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? É a prática, assim como a empatia, é somente você realmente sentir o que o outro está sentindo. Mas não fazer nada, isso é empatia. Tem gente que, meu Deus, o fulano está sofrendo, mas deixa ele sofrer, não adianta. A compaixão é diferente.
ela leva você que tem empatia a ajudar aquele que precisa. Estou sendo claro aqui, gente? Jesus, quando curava, libertava o pessoal que estavam com fome, o que ele falava? Tenho compaixão do povo, não vou os despedir com fome. Dê pão para eles. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Isso é compaixão, né? Por isso que o amor, na prática, é a compaixão. E aí você tem também, além desses itens que eu falei aqui, você tem a fé, que andamos pela fé. Se você está aqui hoje é porque você acredita em Deus. Quem acredita em Deus aqui? Essa fé é importante. É importante que a fé, ela não seja em qualquer coisa. Jesus sempre fala assim, tenha fé em Deus. Ele manda ter fé em quem? Em Deus. Porque, eu tenho fé num pão, eu tenho fé num suco de uva, eu tenho fé no meu trabalho, tenho fé na força do meu trabalho. Amanhã eu mexo doente no trabalho. Então, a fé tem que ser em algo inabalável. O único que é inabalável nos céus e na terra é Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Tudo na tua vida pode falhar. Amanhã, há 2, 3 anos atrás, muita gente com trabalho, com loja, com trabalho, com tudo, veio a pandemia, todo mundo ficou parado de um dia para o outro. É ou não é verdade? Só foi acabar o carnaval. É ou não é? Quem aproveitou o carnaval, beleza. Quem não aproveitou, é ou não é verdade? Né? Parece até que é alguma coisa legal. Né? Mas não foi. Porque de um dia para o outro, o mundo parou. Não foi só o Brasil. Quem parou? O mundo. E de hoje para amanhã, muita coisa pode acontecer. Agora, uma coisa não acontece, é Deus falhar na promessa dele. Porque a palavra diz, passam os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Só ele é eterno, é a nossa rocha, o nosso rochedo, é o nosso escudo e fortaleza. Amém? É que sustenta a nossa vida. E guarda o nosso coração e impede os nossos pés de caírem, de resvalarem. Amém? Então, a fé tem que ser inabalável. E, por final, o domínio próprio, que muita gente está faltando domínio próprio aí. Você fala e a pessoa faz o quê? Ela já quer rebater, não é verdade? Hoje é assim. Se as pessoas divergem de opinião, uma área do cérebro delas já entra em modo de fighter. É ou não é? É ou não é? Não é assim? Né? Até aquele brinquedinho. Ela já levanta um escudo, se tiver alguma coisa, já pega esperando o outro, como se o outro fosse matar o outro, só porque teve uma divergência de opinião. Gente, isso é doença mental. É um tipo de esquizofrenia social. Quem entendeu bem aqui? Gente, divergência de ideias é normal, meu Deus. Em nome de Jesus, entre familiares, entre colegas de trabalho, em qualquer lugar. Está sendo claro aqui, gente? A pessoa não está te ofendendo porque não concorda com você, não. Isso é falta de domínio próprio, de equilíbrio mental e emocional. Discordou de mim. É meu inimigo mortal. É assim ou não é? Já fica imaginando uma faca, uma espada. Se eu puder, eu dou um tiro nesse infeliz. Gente, está assim ou não está aí, gente? É uma doença, meu Deus. É uma doença. Né? Então, caráter de Jesus Cristo pode discordar. E aí, as pessoas, porque na verdade falta educação, né? Tinha um filósofo, né, chamado Voltaire, Jean-Marie, alguma coisa o nome dele, e ele dizia o seguinte, que ele pode não concordar com nada do que você disse, mas ele morria defendendo o direito de você dizê-lo. Deu para entender o que eu estou falando aqui, gente? Amém? Então é importante a gente entender isso. O apóstolo Paulo, ele ia, por Areópago, lá em Atenas, discutir sobre o Evangelho. Tinha gente que aceitava e outros não. Vai fazer o quê, meu Deus? Estou sendo claro aqui, gente? Fala comigo assim, eu preciso de equilíbrio emocional, equilíbrio do Espírito Santo, para você ter uma vida em paz, senão vai ter uma vida em guerra o tempo todo. Amém? Estou sendo claro aqui, gente? Então, salvação, conversão, santificação e o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Para finalizar, quinto item, nós temos que frutificar. A pior coisa na vida do ser humano é inutilidade. Pessoal, o tempo vai passando, ela não é útil mas não é em nada. Deu para entender bem aqui, gente? Gente, isso eu acho que é algo assim, até no meio secular,
O próprio Senhor Jesus, ele cobra isso, ele fala, ó, te dei talento, é para multiplicar. Você é uma árvore, tem que frutificar, se não frutificar, eu vou cortar. Deu para entender bem aqui? Isso não é só no meio secular, não, até o Senhor Jesus fala. Então, a nossa frutificação tem que ser como esposo, como esposa, como pai, como filho, como irmãos, na sociedade. Tem que frutificar. Estou sendo claro aqui, gente? Tem que fazer alguma coisa útil pelo próximo, pela igreja que você serve. Aí, olha o que Jesus queria, tão somente isso. Eu não estou falando, olha só, Jesus não chama ninguém para trabalhar, não, para poder ganhar a vida, não. Sabe por quê? Porque entende-se que o discípulo dele já faz isso normalmente. Estou sendo claro aqui, falar que a pessoa fala, trabalhar já é normal do ser humano, ganhar o sustento já é normal. Tem que ser o normal, meu Deus, em nome de Jesus, né? Acordar pela manhã e trabalhar, né? Estudar, para poder... Gente, isso é ótimo. O apóstolo Paulo fala assim, aquele que roubava não roube mais, agora trabalhe para que, tendo ele com as próprias mãos, possa tentar dividir com quem não tem. Então, o trabalho, as pessoas falam, dignifica o homem, né? Não sei nem quem inventou isso aí, falou sobre isso, mas tudo que você tem, tudo que você adquire, é, na realidade, fruto de um trabalho de alguém. Quando a gente nasce, a gente tem que ser amamentado. Tem ou não tem? Tem ou não tem, gente? Né? Está ali o nenenzinho aqui, né? Vamos colocar, né? Ele mama, não mama? Irmão vem. E vai mamar muito ainda, se Deus quiser. Né? Mas, para ele mamar, a mamãe tem que fazer o quê? Se alimentar bem. E para ela se alimentar, ela tem que pagar pela comida junto com o esposo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem jeito. E quando ele crescer, vai para a escola. Alguém vai pagar a escola dele? Vai ou não? Vai. Vai anotando aí como é que é caro. Né? E vai lá pagando a escola, e o livrinho, e agora, né, aí uma roupinha legalzinha, daqui a pouco ele começa a escolher, não quero esse não, quero aquele. Aí vai lá, escolhe sempre mais caro, não é verdade, né? Alguém tem que pagar, amém? Quem paga? São os pais. Mas os pais recebem de graça? Tem preço? Tem. Quando a criança cresce, os pais têm que fazer ela entender que tudo que ela recebeu na vida, até chegar àquela idade, alguém pagou. O estudo, a alimentação, a educação, tudo teve um preço. Para que ela também possa entender isso. Agora tem que começar a produzir. Porque alguém já investiu na minha vida. Foram os meus pais. Deu para entender bem aqui? Não é só um parênteses aqui, rapidinho, porque a nossa sociedade está meio complicadinha com relação à educação. Mas, né, o quarto mandamento, que é o primeiro com promessa, diz assim, honra pai e mãe, para que Deus prolongue e prospere os dias na terra que Ele te dá. Sem honra, o que é a honra? É a gratidão, é reconhecimento por tudo que já fizeram pela nossa vida. Às vezes eu vejo o filho reclamando de pai e de mãe. Eu fico, gente, chegou até aquela idade como? Foi tartaruguinha, nasceu e foi para o mar, e depois virou gente? É assim? Ou não? Não? Até o jacaré, né, quando o filhote nasce lá do ovinho, ele bota na boca para proteger, não é verdade? Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, isso é para os filhos, tá? Né? E aí, gente, isso é muito importante, porque alguém paga. Então, na realidade, nada é o que é gratuito na nossa vida. Então, a última parte, o Senhor nos salva, nos ajuda na santificação, na conversão, na mudança de caráter, nos dá a vida eterna. E a única coisa que Ele quer é que a gente frutifique. E como é que Ele quer que eu e você frutifiquemos? Tendo boas obras. Ele fala assim, que as pessoas vejam as vossas boas obras, sua mudança de comportamento, e glorifiquem o Pai que está no céu. Sendo honesto, sendo trabalhador, quem é o cumpridor dos seus deveres. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Fazendo aquilo que lhe cabe, sendo útil. Porque o inútil não serve nem para Jesus Cristo. Eu vou dar um alô para você, nem para o diabo serve. Porque o diabo quer alguém inútil, gente? Pelo amor de Deus, né? Fala com o meu, ninguém quer o inútil. É ou não é verdade? Amém?
Glória a Deus. E o Senhor Jesus também não quer o inútil, Ele quer o quê? Que frutifique. E uma das formas é essa, você sendo cumpridor dos seus deveres, fazendo tudo aquilo que uma pessoa deve fazer normal, principalmente com o caráter de Cristo. E segunda forma de você frutificar é quando você se torna embaixador de Cristo, como o apóstolo Paulo fala ali. Ele diz assim, nós somos ministros de Cristo, ou seja, somos servidores de Cristo, nós somos embaixadores de Deus, conduzindo as pessoas aonde? A mesma condição que eu estou, de salvação. Amém? Toda vez que você ajuda alguém com educação, com alimento, e você conduz essa pessoa a uma saúde, uma vida abundante, você está sendo embaixador de Cristo. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? É muito importante isso. Nós vamos começar aqui, nós já temos aqui um curso de logística gratuito. Quem tem, né, nosso irmão Jefferson dá um curso, nós estamos terminando. E, além dele dar o curso aqui, nós vamos começar quinta-feira um curso de cuidadora de idoso. Quem está entendendo bem aqui? Né? Tem irmãos que já fizeram ano passado, passaram em concurso para a prefeitura, para o estado, já estão trabalhando, porque o curso é certificado. Então, tudo que você puder fazer para ajudar o próximo, faça em nome de Jesus. Quem entendeu bem aqui? Então, a nossa igreja trabalha ajudando, socorrendo. Pastor, eu não sei fazer nada. Claro que sabe fazer. Ora, vem aqui ajudar no curso. Quem entendeu bem aqui? Amém? Faz alguma coisa. Não seja um... Ih, meu Deus, não seja um inútil. Quem gosta de ser inútil aí? Ninguém. Eu acho que é o pior xingamento que a pessoa pode ter, não é verdade, não é? É ser inútil. Então, não seja seja útil para a sua família e seja útil para Deus, em nome de Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé para a gente participar da ceia agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, todo esse trabalho, né, que o Senhor tem com a nossa vida é para nos abençoar. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Amém? Jesus falou que você, dessa forma, se torna luz nas trevas, sal da terra. Isso é maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui com a Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos mostrou que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, continue agindo no nosso coração, na nossa vida, para que todo esse processo nós possamos passar contigo. A salvação o Senhor já nos deu, a conversão, Senhor, a santificação, meu Pai, ter o seu caráter e frutificar, meu Deus, é o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Abençoa teus filhos, para que possam sair daqui conscientes de que a Tua palavra é uma aula, é um ensino na nossa vida, e que nós possamos o tempo todo fazer mais, muito além daquilo que nós precisamos, porque o Senhor deseja para a nossa vida. O Senhor deseja que nós devemos fazer muito mais das nossas posses, porque é o Senhor que nos concede isso. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos.